Jesus está voltando. E Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Ele tem usado de todas as artimanhas, tudo que puder, todas as ciladas possíveis, ele vai colocar diante de nós. E ele sabe que tem um lugar que é sensível, ao mesmo tempo que é forte, que é poderoso. A nossa casa, a nossa família, o casamento, a relação com os filhos. Se ele puder destruir teu casamento, ele vai fazer de tudo para destruir, porque ele vai atrasar a sua experiência com Deus, ele vai perturbar a tua vida com Deus, ele vai tramar contra a sua vida em Deus e vai conseguir, trazendo sobre a sua vida desonra, dor e sofrimento para ti, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a igreja, e o nome de Deus também será desonrado. É isso que o diabo quer. Por isso tanto adultério, por isso tanto engano, imoralidade, pornografia, intrigas, desconfianças, ciúmes. Tudo na perspectiva de o diabo trabalhar para matar, roubar e destruir aquilo que o Senhor quer edificar. Os servos de Deus que estão esperando a volta de Jesus Cristo precisam lembrar-se do construtor, o Senhor, e apegar-se ao seu projeto. O grande Deus, que sabe cercarmos com seu poder e graça, com as hostes celestiais para nos proteger, mas nós muitas vezes somos atrevidos. Somos atrevidos e furamos a barreira da fé e nos permitimos dialogar com o pecado, nos permitimos flertar com a tentação. E homens e mulheres de Deus têm sido levados em sua ousadia a dialogar com o pecado, com seus desejos que o leva a pecar e à morte. Tem perdido a oportunidade de glorificar a Deus com a sua vida, tem perdido tempo na sua jornada com Deus e breve Jesus Cristo volta. E o que estaremos fazendo? Entregues aos pecados? Nunca se ouviu falar de tanto divórcio, tanta traição, tantas intrigas, tantas desgraças entre nós cristãos, servos de Deus, que dizemos com a palavra, estamos buscando e esperando que Jesus Cristo apareça nas nuvens dos céus. Mas, ao mesmo tempo que deixamos nossas paixões, nossos desejos tomarem conta, e quantos homens, quantas mulheres de Deus, quantos servos de Deus têm flertado com o pecado e têm permitido que o diabo as atraia para ciladas malditas, baseadas nos desejos, nos vazios, no vazio que ainda carrega na alma. Homens que flertam com mulheres na rua, no trabalho, que trocam mensagem no WhatsApp, que queimam, ardem em paixão. Mulheres carentes que se deixam ser levadas pelo convite do pecado e têm quebrado a aliança com Deus. Filhos que estão assistindo o divórcio dos seus pais, as brigas, os gritos, a violência, as queixas que são trazidas por muitas crianças e adolescentes na escola ou na terapia, de pais que estão perdidos. E, infelizmente, muitos deles dizem ser cristãos. Mas, ao que parecem, o Salmo 127 não é considerado. Se o Senhor não constrói a casa, parece que o Senhor não está construindo a casa de muita gente. Parece que não é o Senhor considerado em família. Não tem estudo da palavra, não tem o temor do Senhor. Mas se escutam queixas, críticas, acusações. Em nome de Jesus Cristo. Quando o povo de Deus estava para atravessar o Jordão, faltava tão pouco para entrar em Canaã. Eles foram vencidos por suas paixões e seus desejos, e muitos daqueles caíram sob o juízo de Deus e perderam a oportunidade de entrar em Canaã. Que não seja a minha nem a sua realidade, mas que o Espírito de Deus
nos possua, nos tome como propriedade do Senhor e nós conscientemente, vigilantes, cuidadosos, temperantes, atentos, cuidadosos, tementes, submissos ao Senhor, à palavra, afastando-nos do pecado, virando as costas para as ciladas, para as tentações, abrindo mão do convívio com quem nos empurra para o pecado, dizendo não em nome de Jesus. Que hoje seja um dia de decisão para você, meu amigo, meu irmão e minha irmã. E aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Nenhum de nós deve pensar que está imune às tentações do maligno. Nossos filhos precisam de nós. Cuidem dos seus filhos. Abram a palavra para os seus filhos. Eles estão sendo enredados para o mundo. Eles estão sendo enredados com dúvidas com a sua sexualidade. Quantos filhos estão perturbados com a sua sexualidade e os seus pais não estão ocupados, não estão atentos, não estão vigilantes, não dialogam, não abrem o coração, não buscam a Deus juntos? Casa de cristão onde não há alegria, onde não há temor a Deus com alegria, com a graça, com o benefício da salvação que nos foi outorgado por Cristo Jesus. Não há paz, não há harmonia, não há pedido de perdão, de desculpas. Por favor, me perdoe, eu amo você. Os que estão construindo a casa, muitas vezes estão construindo em trocar o carro, em trocar de casa, em pensar no que pode comprar para os seus filhos, nos presentes, nos bens, nas coisas que dinheiro compram. Mas o reino de Deus não é de coisas que dinheiro compram. O reino de Deus é de filhos e filhas de Deus consagrados, entregues, submissos à vontade do Senhor, que vigia e que resiste ao diabo até que ele fuja de nós. Que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, aí na Paraíba, aí no Rio Grande do Norte, onde você estiver agora, e o Espírito Santo chega até você, o Espírito Santo está em você, para fazer-te considerar que hoje é dia de você ouvir o apelo que Ele te faz. Andar pelo caminho de Cristo Jesus, pelo caminho da salvação que Cristo Jesus te oferece. Comprometendo-se com o Senhor hoje, a negar o seu eu, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. E eis que se dará para mim e para você o que Jesus Cristo diz: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte, tu e a tua casa, servindo ao Senhor, tu e a tua casa, apresentando-se ao Senhor diante do altar e glorificando o nome de Deus, adorando Deus vivo, Deus santo, Deus todo-poderoso, tendo altar dentro de casa, tendo um altar onde adoram a Deus em espírito e em verdade, cultos, louvores, adoração, estudo da palavra. Apressa-te em apresentar a tua família ao Senhor antes que o diabo arme ciladas para os teus filhos, para a tua esposa, para o marido e venha trazer desonra para a nossa casa, para a nossa família. Todos cuidemos, sejamos vigilantes. Os que pensam que estão seguros, não estejam seguros. Enquanto a natureza carnal estiver viva em nós, a natureza pecaminosa precisa ser vigiada e a nossa natureza em Cristo precisa ser renovada a cada dia. E é por isso que nós estamos aqui, para nos alimentarmos espiritualmente, para que a nossa natureza carnal morra de fome e para que a nossa natureza espiritual seja cada dia mais forte, pela fortaleza que Cristo nos dá, pelo Espírito Santo que se move em nós.